estamos de volta com mais questões de resistência dos materiais. Vamos à tela. No quadro, já a nossa primeira questão desta videoaula. Questão aplicada na prova para ingresso no INCRA, né? Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, o enunciado traz que a haste da figura tem seção transversal quadrada e lado igual a 5 centímetros e é composta por dois materiais diferentes. Um material chamado material 1 e um material dito material 2. Nós conhecemos os módulos de elasticidade longitudinal de cada um desses materiais. O material 1 tem um módulo de Young de 100 gigapascais. O material 2, módulo de Young de 50 gigapascais. Quando esta haste estiver submetida a uma carga de 200 kN, qual vai ser a deformação da haste? Quanto ela vai se alongar? Considerando que essa carga aqui ela é uma carga axial de tração, né? A tendência é alongar, aumentar o comprimento. O que nós temos que fazer aqui? Aplicar o conhecimento que temos de tensão, deformação. A deformação que decorre de uma tensão, assumindo como pressuposto essencial aqui que esses dois materiais estejam sendo submetidos a cargas no seu regime elástico, né? A gente tem que estabelecer esse pressuposto inicial. Dentro do regime elástico, eu posso dizer que a tensão gera uma deformação tanto maior quanto maior essa tensão. Então, há a relação de proporcionalidade direta entre deformação e tensão. Essa é a relação de Hooke, vale no regime elástico. Só que aqui eu não tenho um único material. Eu tenho dois materiais. Nenhum problema. Eu vou dizer que a deformação total é a soma das duas deformações. Vamos escrever o seguinte. Deformação específica é delta L sobre L. Vou escrever que o meu delta L é igual ao delta L da barra 1 somado ao delta L da barra 2. A tensão é a mesma. A tensão sigma é a mesma. Essa carga P proporciona em cada seção transversal a mesma tensão normal, já que a seção transversal ela é uniforme, a seção quadrada, e não varia ao longo do comprimento da peça. Daí nós vamos inicialmente calcular a tensão. A tensão é a relação entre a força e a área. A força, informada no enunciado da questão, é de 200 kN. Vou escrever 200 vezes 10 a 3 N. E a área é a área de um quadrado de lado 5 centímetros. Então vou escrever 5 vezes 5 vezes 10 a menos 4 para ter a tensão em Pascal. Então vou dizer aqui que a tensão é igual a 8 vezes 10 a 7 Pascal. Muito bem.
Delta L1 vai ser o epsilon 1 vezes L1. Delta L2 vai ser o epsilon 2 vezes L2. O L1 eu conheço, vale 2 metros. O L2 eu conheço, também 2 metros. Temos isso na questão. 2 metros no trecho 1, 2 metros no trecho 2. Ok. Vamos calcular epsilon 1. O epsilon 1 é igual a tensão dividido pelo modo de elasticidade longitudinal do material 1. A tensão 10 elevado a 7 vezes 8, né? Tensão, calculamos aqui, 8 vezes 10 elevado a 7. O módulo de elasticidade do material 1 é 100 gigapascal, então 100 vezes 10 elevado a 9. Nota que eu estou dividindo aqui pascal por pascal. O meu epsilon, né, a deformação específica vai ser adimensional. O epsilon 1 vai ser 8 vezes 10 a menos 4. Aqui o epsilon 2, de forma semelhante, vai ser o sigma dividido pelo módulo de elasticidade do material 2. Vai ser a mesma tensão sigma, só que agora o material tem um outro módulo de elasticidade, agora 50 gigapascal, ou 50 vezes 10 a 9. Posso escrever isso aqui como sendo evidentemente o dobro, né? Então vai ser 16 vezes 10 a menos 4. Posso calcular então o L1, delta L1, como sendo epsilon 1, 8 vezes 10 a menos 4, multiplicado pelo L1, que eu conheço, 2 metros. E aqui eu já tenho um valor expresso em metros, que vai ser 16, 10 a menos 4 metros, equivalentemente 1,6, né? Vezes 10 a menos 3, que eu também posso escrever em milímetros, como sendo 1,6 milímetros. Aqui o delta L2 vai ser igual a 16 vezes 10 a menos 4, vezes o comprimento do trecho 2, que é 2 metros, que vai ser 3,2 vezes 10 a menos 3 metros. Posso apresentar delta L2 em milímetros, 3,2 milímetros. Note que o que eu quero identificar é o delta L. O delta L é a soma dessas duas parcelas. Vou escrever que delta L é 1,6 mais 3,2, portanto 4,8 milímetros. Muito bem. Nós vamos identificar a resposta na alternativa de letra B, 4,8. Então o que nós fizemos? Temos materiais
diferentes, né? Calculamos a deformação de cada um e somamos. Isso porque nós estamos interessados em ver a deformação total da barra. Equivale dizer quanto esse ponto extremo se desloca para baixo. Se por acaso eu quisesse saber a deformação deste ponto, ou o deslocamento deste ponto para baixo, eu estaria considerando só esse segmento, né? Que vai do ponto ao engaste. Ok? Mas eu quero calcular a deformação da barra. A barra está submetida a uma carga que proporciona uma tensão de tração. Vai haver um alongamento. Muito bem, nós já podemos migrar para a próxima questão. Eu tenho uma viga em balanço, né? A figura apresenta aqui um engaste. A viga em balanço é uma estrutura isostática. Essa questão foi aplicada pela ESAF no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, no ano 2000. E o enunciado traz que a viga em balanço tem seção transversal retangular. Ela tem uma altura 12 centímetros e uma largura de 6 centímetros. 12 por 6 centímetros é a seção transversal, que é constante ao longo de todo o comprimento, toda a extensão do balanço. E na extremidade dessa viga eu tenho uma carga vertical e para baixo de 100 kg/força. O que a questão pede é a tensão normal de compressão na flexão. Tensão normal de compressão na flexão. Ela pede na realidade aqui a máxima tensão. Nós precisamos recordar uma das expressões mais importantes da resistência dos materiais quando a gente trabalha com esforços de flexão, né? Esforços externos, né? Solicitações externas que geram momento fletor, que são momentos que estão associados à flexão, e a flexão vai estar associada a tensões normais na seção transversal da peça. A partir do momento fletor, eu tenho tensão normal. Aí você diz, mas essa viga, ela está em balanço, né? Se eu faço o diagrama de esforços normais, não tenho nada. Sim, eu não tenho solicitação externa axial, mas eu tenho momento fletor. Note que se eu fizer aqui o gráfico do diagrama de momento fletor, eu vou ter isso aqui, né? As fibras superiores estarão sendo tracionadas e o máximo momento fletor ocorre no engaste, né? No engaste. E como é que eu associo o momento fletor à tensão normal? Através da fórmula da flexão, a famosa fórmula da flexão. Tensão normal na flexão é igual ao momento fletor multiplicado por y, que é a distância do ponto que eu estou considerando até a linha neutra. Eu tenho uma seção transversal, aqui uma certa largura, uma certa altura. Eu tenho uma linha neutra. Vou assumir, por hipótese preliminar, que a linha neutra passe no centro da figura. Aqui é a linha neutra. Neste balanço,
as fibras acima da linha neutra, todas as fibras acima da linha neutra estão submetidas à tração, enquanto todas as fibras abaixo da linha neutra estão submetidas à compressão. Então eu tenho compressão abaixo, tração acima. Y é exatamente a distância do ponto que eu estou considerando até a linha neutra, né? Então se eu completo aqui a expressão, eu digo que a tensão normal é o momento fletor multiplicado pela distância do ponto até a linha neutra dividido pelo momento de inércia, em relação ao eixo baricêntrico. Eu tenho a expressão do momento de inércia para uma seção retangular como BH3 sobre 12. Essa expressão merece ser guardada. Basicamente, as questões de prova ou tratam de seção retangular ou de seção circular. Seção circular, o momento de inércia é π d4 sobre 64, d o diâmetro. No caso de uma seção retangular, o I, momento de inércia, é a base multiplicado pelo cubo da altura dividido por 12. É uma expressão que merece ser guardada. Na realidade, o I é uma integral de R2 dA e particularizado para a seção retangular, né, considerando o eixo baricêntrico, resulta em BH3 sobre 12. Olhando para essa expressão aqui, a gente pode chegar à seguinte conclusão: acima da linha neutra eu tenho tração, e essa tração evolui de zero na linha neutra até um valor máximo na borda superior. Aqui eu tenho tração. As fibras tendem a se alongar. Já abaixo da linha neutra eu tenho compressão. Essa compressão evolui de zero na linha neutra até o máximo na borda inferior. Aqui eu tenho compressão. Zero. Há uma evolução linear tanto acima da linha neutra quanto para baixo. E a evolução linear ela pode ser facilmente evidenciada. O sigma é uma função de y, né? Se eu conheço o momento, o sigma é uma função linear de y, ok? Então vamos aplicar os valores fornecidos na questão para a gente poder chegar ao resultado. Primeiro passo, vamos calcular momento, né? Eu já sei a expressão. A expressão que eu vou usar aqui, sigma é igual ao momento vezes y dividido por i. Preciso calcular o momento e preciso calcular o momento de inércia. O momento fletor, M, e o momento de inércia, I. O momento fletor é P vezes L, né? Eu tenho a carga atuando aqui, L, o comprimento da viga, o momento fletor no engaste, né? É P vezes L. É o momento máximo. Se fosse uma carga distribuída, seria Q L2 sobre 2. Aqui eu tenho uma carga concentrada na extremidade do balanço. Vamos substituir os valores. A carga P
é igual a 100 kg-força e L é igual a 4 metros. Nesse quesito especificamente, eu vou sugerir que a gente mantenha as unidades de força em quilograma-força e unidade de área em centímetro quadrado. Por que isso? Porque eu vejo que as alternativas estão apresentadas, todas elas em quilograma-força por centímetro quadrado. Ok? Só por isso. Vou calcular o momento fletor. O momento fletor vai ser 200, ou melhor, 100 kg-força, que é o valor da carga, 100 kg-força, multiplicado por 4 metros, vou multiplicar aqui 400 centímetros. Então o momento vai ser 4 vezes 10 a quarta. E aqui eu tenho quilograma-força vezes centímetro. Ok? O momento de inércia, BH3 sobre 12, substituindo a seção transversal tem uma base, largura 6 e tem uma altura de 12 centímetros, 6 centímetros. Ou substituir aqui 6 vezes 12 ao cubo dividido por 12. Isso aqui vai significar 864 centímetros a quarta. 864 centímetros a quarta. Muito bem. Na minha seção, a tensão máxima ocorre nas bordas. Na borda superior, eu tenho máxima tração, na borda inferior eu tenho máxima compressão. Ele pede a máxima tensão normal de compressão. Então eu tenho que pesquisar a borda inferior, mais distante da linha neutra. Aqui eu tenho a linha neutra e vou pesquisar o valor da tensão aqui. E ela é máxima quando o momento é máximo. E o momento é máximo no engaste. Considerando que a linha neutra passa no centro, o meu Y é igual a 6 centímetros. Então vou substituir aqui, vamos juntos. Sigma, escolhi outra cor. Sigma é igual ao momento fletor, 10 elevado à quarta. O Y, 6 centímetros. 6 centímetros. E o momento de inércia, 864. Eu vou obter aqui o resultado em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, vamos fazer esse cálculo para ver a que resposta nós chegamos. Cheguei aqui a uma tensão de 277,78, que vai nos permitir identificar a resposta correta na letra C. Letra C. Pessoal, nós devemos só explorar aqui um pouco esse conteúdo. Mostrar aqui para vocês as expressões necessárias para a gente resolver
qualquer questão semelhante. A primeira expressão, que é a expressão da tensão na flexão, é tensão normal. Essa tensão aqui é tensão normal. Só que é uma tensão normal decorrente de um momento fletor. O momento fletor acarreta tensão normal. Assim como o momento torsor acarreta tensão tangencial ou tensão de cisalhamento. Tensão normal vai ser momento vezes y dividido por i. M, só organizando aqui, é o momento fletor. Y é a distância medida a partir da linha neutra. Distância de quê? Do ponto que eu estou considerando. Se eu estou sobre a linha neutra, o y é zero. Se eu estou na extremidade superior, vai ser a metade da altura. Se eu estou na extremidade inferior, também vai ser a metade da altura. E o i é o meu momento de inércia. Momento de inércia, que é uma característica geométrica da seção. Momento de inércia. A propósito do momento de inércia, eu recomendo guardar bem essas duas situações. Seção transversal circular, seção transversal retangular. Neste caso, eu tenho uma grandeza que é o diâmetro. Neste caso, eu tenho duas grandezas. Eu tenho a largura e a altura. Aqui, o i vai ser π de 4 sobre 64. Aqui o i vou detalhar aqui melhor. Vou considerar aqui um eixo x e aqui um eixo y. Eu vou ter, neste caso essa retangular, dois momentos de inércia. Um em relação ao eixo x, que é BH3 sobre 12, e um outro em relação ao eixo y, que é HB3 sobre 12. Na questão que comentamos há pouco, nós usamos o IX e não o IY, né? Porque a minha peça está sendo fletida e operando na situação que aproveita melhor a sua geometria. Mas se eu tivesse, por exemplo, a peça deitada, né, eu estaria calculando HB ao cubo sobre 12. Tá? Uma outra menção importante é que essa evolução ela é linear. Só enfatizando. Eu tenho um diagrama de tensões ao longo da seção transversal que evolui do centro à extremidade. Se o momento for negativo, eu terei tração nas fibras superiores e compressão nas fibras inferiores, o que nós vimos no caso particular da questão. Mas eu posso ter também momento fletor que tracione as fibras inferiores. Por exemplo, o que eu tenho quando a viga é biapoiada
e o carregamento é uniformemente distribuído. O diagrama de momento fletor tem esse aspecto aqui. O momento fletor é máximo no centro da viga. E esse momento vale QL2 sobre 8. Aqui eu tenho as fibras inferiores sendo tracionadas e as fibras superiores sendo comprimidas. No caso do problema, nós temos uma viga em balanço com o carregamento vertical de cima para baixo. Então, nesse caso, eu tenho tração nas fibras superiores e compressão nas fibras inferiores. Muito bem. Ok? Então, meus amigos, nós damos uma breve pausa aqui, comentamos uma questão de tensão normal na flexão, comentamos uma questão de deformação de barra submetida a esforço axial, e logo na sequência nós traremos novas questões de resistências materiais. Aguardo vocês.